Então, depois desta pequena apresentação do lago de Annecy, em França. Já me mostraste a perspectiva? Já. Agora queres ver um comboinho também? Então, mensagem, está tudo nos trilhos. Mesmo. Então, Mónica, como é que foi a experiência de estar 3 dias Mergulhada na alquimia. e na gnose, não é? Foi, olha, a palavra que me ocorre é que foi muito intenso. Foi mesmo muito intenso, mas muito bom. Muito bom por vários fatores, naturalmente, mas principalmente por vir a reconhecer muita coisa, ou seja, perceber que já há um caminho feito e que ele vem de alguma forma se completar com aquilo que eu vim aprender aqui. É claro que foi muita informação em muito pouco tempo, embora tenham sido 3 dias intensos, até às vezes largas horas da noite. Diga-se de passagem que estes franceses têm uma pedalada intelectual muito à frente, mas eu senti-me muito bem, senti-me integrada, de alguma forma também vim para as minhas origens, não é? Curiosamente, o curso não foi aqui, em Annecy, que é uma pequena cidade muito bonita, como podem ver. Foi a mais ou menos a uns 100 km daqui, numa cidade bem conhecida chamada Lyon, mas que também para mim tudo era bastante familiar porque eu nasci muito perto daqui. Então foi bom, vá, por todos estes motivos. Isso a nível pessoal, obviamente. A nível profissional, há uma ferramenta que vai ser muito importante para muitas pessoas, nomeadamente com pessoas que estamos a atender no momento, que estão a fazer um processo de cura, de evolução connosco, mas que às vezes só o exercício da consciência e a compreensão dos padrões não são suficientes para a bendita transmutação, não é, que todos procuramos. E muitas vezes é preciso ir mais profundo no corpo da célula. Para dentro. Para dentro. E aí sim, aquilo que eu vim aqui buscar vai ser fundamental nessa situação. Sabes que nós já fizemos muitas formações fora. Como é que tu distingues, já que estás a falar no plano físico, nós que também fazemos eteriatria, qual é a diferença de uma terapia no físico feita com a eteriatria e os seus resultados e qual será, digamos, o tratamento feito com elixires, não é? Ou seja, usando a alquimia no plano físico. Como é que tu vês isto? Não é só com elixires, atenção, há várias... Sim, mas numa primeira fase explicar que também é feita por elixires, não é? Sim, a toma de elixires que são feitos à base de plantas, não é? Mas em que se encontra a quinta essência da planta, ou das plantas, porque nunca é normalmente só uma, é a fusão de várias. E para além disso também a terapia a partir do som, não é? Com um diapasão que vai ativar determinadas frequências. A pergunta que me fazias é qual é a diferença? Como é que tu vês, não é, para as pessoas entenderem, nós que também temos eteriatria, sim, como é que elas vão dizer, então eu quero tratar qualquer coisa, sei lá, psicossomática, qual será a vantagem de fazer desta forma e indo pela eteriatria? Qual é a diferença? A grande diferença, assim, para quem, sem entrar no pormenor da terapia em si, não é? Sim, estamos a falar de uma forma simples, sim, não é? Para de uma forma simples, a grande diferença é que há um grande coadjuvante. Quando, por exemplo, numa situação de eteriatria, também para quem não sabe o que é eteriatria, é uma cura
que se faz através de uma intenção e da fabricação, digamos assim, de um órgão correspondente a nível etérico. E os fractais, não é? Sim, a utilização dos fractais, mas tudo é uma criação que vem da parte do terapeuta, da sua intenção de cura. O molde etérico é feito através da intenção do terapeuta. Aqui passa-se a mesma coisa, obviamente, a intenção do terapeuta está lá, aquilo que ele vai fazer, ele é que comanda, de alguma forma, a terapia. Contudo, tem o grande coadjuvante, que são energias que fazem parte de todo este universo, não é? E que estão aí para ser utilizadas. E aí, essas energias coadjuvantes, quando utilizados na vibração certa e exata, de acordo com a patologia que estivermos a tratar, tem uma dimensão completamente diferente, não é? E aí estamos a falar, obviamente, dos elixirs, sim, e do som, não é? Da vibração. Então é uma terapia que vai misturar um bocadinho a essência da planta, essa consciência, Sim. Os seus efeitos de cura, não é? Concentrados, claro, junto com ativações de frequências sonoras. Mais do que isso, os elixirs não são a mesma coisa que o medicamento homeopático, por exemplo. Os elixirs vêm trabalhar no sentido de ativar na pessoa o seu próprio, aquilo que chamam aqui o PCI, ou seja, o seu próprio ser de fogo interior. Parte-se do princípio, que é uma realidade, que todos nós temos Olha, eu falei já disto tantas vezes e vim encontrar aqui uma pessoa com largos anos de estudos na alquimia e na gnose e, enfim, outras situações, que vem falar numa expressão muito semelhante à minha, que é o médecin intérieur, que eu chamo-lhe o mestre interior. Exatamente a mesma coisa, ou seja, há em nós um ser de fogo, um ser que é capaz de transmutar a si mesmo através da aceitação da sua vida, a aceitação das inconstâncias da vida, a aceitação das dualidades e a compreensão dessas mesmas. Esse ser de fogo é o curador perfeito, e todas as pessoas têm esse curador perfeito em si. O que acontece aqui é que os elixirs vão buscar essa essência nas plantas, e ela vai, porque as plantas também são seres vivos, naturalmente, e estão aí sempre. O reino vegetal está aqui, assim como outros, mas o vegetal aqui em particular está aqui para nos ajudar, e tem sido sempre assim. Nós fazemos uma autoestrada e as ervinhas lá arranjam maneira de crescer nas bordas, ou seja, sempre no sentido de ajudar a humanidade, porque sem plantas não vivemos. Então, através de processos alquímicos, vão buscar a essência, esse ser de fogo da própria planta, que depois de ingeridos, ou então há outras formas de serem tomados, vão ativar o nosso próprio ser de fogo. Então é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente ir buscar o benefício que a planta tem por si só. Ok, sim, isso também lá está, obviamente, mas é muito mais profundo que isso. Uma coisa que eu achei curiosa em relação à utilização disto é a mescla, por assim dizer, também de gráficos de radiestesia radiónica, e que nos vai permitir no futuro construir um novo instrumento de cura. Sim, isso é muito curioso, porque lá está, dentro daquilo que eu falava no início, do reconhecimento de muita coisa e do caminho que nós já fizemos, não é? E tu sabes, Alexandre, nós somos, acima de tudo, holísticos, ou seja, não estamos ligados a nenhuma corrente espiritual, a nenhuma escola, a nenhuma religião, embora aceitemos a todas e compreendemos que elas são importantes. Contudo, não nos vinculamos a nenhuma. Isto dá-nos uma liberdade para poder buscar ferramentas que são válidas a todas elas. Aqui
estas pessoas com quem eu vim aprender, e nomeadamente o Tony, não é? Faz exatamente a mesma coisa. Dentro das ferramentas que ele foi construindo, ele vai buscar a I Ching, vai buscar as cartas do tarot, vai buscar as letras hebraicas, vai buscar os conhecimentos que tem. Os anjos da cabala, a árvore da vida, ou seja, radiestesia, usa o pêndulo quando é necessário, usa várias situações, porque efetivamente a liberdade do ser, não é? E este país, claro, como todos países e pessoas, têm as suas qualidades, têm os seus defeitos, mas se há uma coisa que me liga muito a este país e da qual que eu gosto e que guardo aqui no meu coração, é a liberdade que ele representa. Essa liberdade que por vezes lhe saiu cara, não é? E nota-se com tudo o que está a acontecer agora em França, uma liberdade que tem o seu custo, mas são pessoas, eu vim encontrar aqui pessoas profundamente amantes da sabedoria, amantes da liberdade, e por isso me encontrei em casa e entre pares. Uma outra situação que nós viemos a encontrar, já não é a primeira vez quando saímos para fora a informação, enquanto eu construía aquela mesa apométrica, dou de caras aqui com um gráfico tão parecido, não é? Sim. É o que eu te estava a dizer, eu vim reconhecer muita coisa, ou seja, reconhecer no sentido de situações e ferramentas que nós já usamos, claro, à nossa maneira e com algumas diferenças, mas que efetivamente são muito semelhantes, porque os fundamentos que estão na base, que é essa liberdade que eu falo, e que efetivamente a transmutação do ser humano faz-se fundamentalmente não pela procura de alguma coisa que está na luz, no céu, num sítio que está lá sei lá onde, que é uma espécie de cenoura que nos põe à frente e nós, é tipo o burrinho, não é? Que vai sempre atrás da cenoura e nunca mais vai comê-la, nunca mais vai lá chegar. E isso, ele chama-lhe o falso profeta. Eu percebo bem o que é que isso quer dizer, é criar-nos uma ilusão que é injusta, porque é uma perfeição que nós não podemos atingir e que nos traz num desespero de busca do perfeito, não reconhecendo... Quando não é para ser perfeito, quando efetivamente é na encarnação, a encarnação é divina na sua humanidade. Então é reconhecendo a nossa encarnação, vivendo o melhor que sabemos, o melhor que podemos, esta encarnação é que conseguimos transmutar toda o que está na nossa genealogia, tudo o que está nos nossos ancestrais e que carregamos nas nossas costas, tudo isso é feito dessa forma, muito simples. Quer ser feliz, viver... Simplesmente paradoxal, não é? É. Outra coisa que me apercebi na formação foi a linha de ancestrais e a linha de descendentes, e depois todo o trabalho que se faz com esta terapia no físico através do gene. Ele teve a particular atenção, não é, da escolha primeiro da abertura com o hexagrama, pela escolha dos genes, não é? Pergunta à pessoa, mas depois vai por ali fora com os arquétipos e depois encontra pontos-chave de viragem, não é? Arquetípicas através da simbologia das cartas de tarot, tanto na linha de ancestrais como na linha de ascendentes. A família é um caso complicado também em Portugal, não é? Sim. Como é que nós saímos disto? Da questão da família. Da parte genética. Da mesma forma que eu acabei de dizer, reconhecendo que temos a melhor família do mundo. Podemos ter tido um pai, um avô, um não sei quê, que tenha sido uma mãe, não interessa, autênticos crápulas, pessoas que não interessa, é quando conseguimos reconhecer que foram perfeitos para aquilo que é efetivamente... Para tu chegares ao hoje, não é? Para ser aquilo que eu sou. E isso está para além do julgamento, ou seja, para além de se foi bom, se foi mau, se agiu bem, se agiu errado, se... Enfim, podia ter sido de outra forma, isso deixa de ter qualquer importância.
quando se faz isso, e principalmente quando deixamos de viver condicionados por aquilo que o grupo familiar, que é toda a nossa genealogia, nos obriga, e quando resgatamos a nossa liberdade de ser aquilo que somos, independentemente das marcas e de todos esses traços que nos foram imprimidos, mas ao mesmo tempo aceitando-os, é preciso compreender o paradoxo que aqui está, aceitar, e é muito curioso porque antes de vir para aqui, numa espécie de introspeção ou meditação, podem chamar como quiserem, eu até acho que cheguei a colocar isso no Facebook, ouvi uma espécie de um mantra que resume um pouco isto tudo, e um mantra muito simples que dizia assim: eu aceito o que o universo me traz com gratidão e com isso faço melhor. Então é isso mesmo, é aceitar o que a vida nos trouxe, o que a vida nos traz, e resgatar o nosso poder, a nossa liberdade de com isso fazer o melhor que sabemos, o melhor que podemos, e não nos julgarmos, não julgar os outros, reunir em nós esta paz e esta reconciliação connosco. Então, mais uma ferramenta de trabalho que no fundo é holística também em relação ao que nós já fazemos há tanto tempo. Sim, agora o trabalho que eu tenho daqui para a frente, que temos de alguma forma, é adaptar, não é? Porque nós temos o nosso próprio cunho pessoal, e eu percebi que ele efetivamente é muito particular, não é? Encontrei muitas semelhanças, encontrei algumas diferenças, o que é bom, porque nós temos a nossa própria particularidade de trabalho, que não é cópia de trabalho de ninguém, é o nosso trabalho e tem a sua matriz. Agora, naturalmente, tudo isto vai ser integrado dentro da nossa própria matriz e posto à disposição, obviamente, para quem nos procurar. Tu achas que a nível da quântica multidimensional, quando nós fazemos uma anamnese, fazemos-la bem? Ou seja, quando eu digo bem, não digo melhor, pior, eu digo assim, fazemos-la bem em relação ao antes destas formações? Sim. Achas que, por exemplo, nós poderíamos também completar o trabalho sobre um outro ponto de vista, se passássemos informação também para como é que se chama esta terapia, já agora, o nome? É spagiterapia. Ok. A spagiterapia, ou seja, se nós pudéssemos acrescentar alguma informação mais mental, intuitiva, seria mais rico também? É só para termos uma ideia e para também quem esteja a ver esse vídeo ter uma noção de que nós viemos buscar um complemento, mas houve muita coisa interessante que também foi passada em conversa e sim. Que chega para a nossa conclusão que estamos a desempenhar efetivamente um trabalho distinto. Sim, eu isso reconheci de uma forma que obviamente me trouxe alguma satisfação, compreender que vinha aqui buscar muita coisa, mas eu também tinha coisas a dar, ou seja, nós fazemos um trabalho que está numa equivalência, digamos, àquilo que eu vim aqui ver e aprender. Para acrescentar, obviamente, pode-se sempre melhorar. Agora, as nossas anamneses já são em si bastante completas, eu diria que em alguns aspectos até mais completas do que aqui eu vi que fazem, mas em outros não. Então, há aspectos que vamos poder acrescentar. O resultado disto é, obviamente, que é sempre uma coisa ainda melhor, não é? O resultado de 2 dá sempre um 3. Ora bem, nós fizemos um trajeto e já agora desde a parte da quântica, também abordou-se um pouco da física quântica, ainda eles estão a fazer essa integração, nós estamos a fazer ao contrário, não é? Nós estamos a fazer mais a integração da gnose e da alquimia depois da quântica, e eles estão a fazer ao contrário, foi uma coisa que me apercebi. Sim, ele está-se a debater com a quântica. É verdade, é bonito ver essa coisa.
Mas neste momento, por exemplo, quando se fala em mercado, ou seja, em termos de oferta de terapias, o que é que pode fazer uma pessoa que vê tanta coisa e já não consegue distinguir e fica um bocadinho mais do mesmo, troca 6 por meia dúzia? Qual é o motivo que as pessoas terão para nos procurar? Olha, muito sinceramente, eu acho que é o mesmo de sempre. As pessoas que nos procuram ou que eventualmente poderão nos procurar é por aquilo que nós somos. Nunca é pelas ferramentas que nós temos, por aquilo que nós sabemos. Podemos ter lido muitos livros, saber muita coisa, ter muitas ferramentas de cura, de não sei quê, mais não sei quê. O que interessa mesmo lá no fundo, espremido todo o sumo, interessa são as pessoas. Então eu acredito que quando o paciente vem à procura de um terapeuta, depois o terapeuta, que é uma pessoa, tem atrás dele uma série, lá está, novamente, de ferramentas de sabedoria, de conhecimentos, etc. Mas quando a pessoa vem por causa do terapeuta. Então acho que aí não haverá grande diferença. Quem vem a nós por aquilo que nós somos. Claro que agora com ainda mais uma abordagem, mas continuamos a ser nós, não somos diferentes. Outra das situações que foram abordadas e com bastante insistência foi a questão do desapego, não é? Em relação às pessoas com quem, e isto para todos, sem exceção, terapeutas, não é? A relação terapeuta-paciente. Sim, aí foi uma das coisas que eu constatei e certifiquei com o Tony. Foi isso mesmo, em que ele tem a mesma filosofia que nós, não é? O terapeuta deve largar, libertar quanto antes os seus pacientes. Não deve nunca se apegar, mesmo porque apegar-se e mantê-los é carregar o peso que é deles, que não é nosso. No fundo, a procura é um chamado voo de escala para um destino. Sim, mesmo. Que como é... tu mesmo dizes, não é? Posso-te citar a ti mesmo, é a história da estação de serviço. As pessoas passam, abastecem lá o que têm que abastecer, fazem os processos que têm que fazer, metem ar nos pneus, sei lá, o que tiver que ser feito e seguem o seu caminho. E isso é que é bonito. Então brindemos aqui um dia belo de verão, não é? Estamos em vésperas também do solstício e esta é a beleza natural de França, mas muito pertinho da Suíça. Suíça que nós também teremos novidades lá para setembro. Então, bem-aja a todos. Obrigada.